O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que mudar as metas de inflação em um momento de turbulência econômica pode passar uma mensagem errada ao mercado, a de que se procura mais flexibilidade e não mais eficiência. A afirmação foi feita nesta segunda-feira durante um seminário sobre 2 anos de autonomia do Banco Central, com o objetivo de debater diferentes pontos de vista sobre o tema e entender as lições para o futuro, promovido pela Folha de São Paulo. O evento aconteceu no auditório da sede do jornal em São Paulo e teve patrocínio da Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Questionado sobre as críticas pessoais do presidente Lula à sua atuação no comando do Banco Central, Campos Neto afirmou que essa personificação demonstra falta de conhecimento em relação às regras por parte do presidente. Abre aspas novamente para o Campos Neto. Acho que ao longo do tempo isso acaba ficando mais claro para a sociedade e para o Poder Executivo, afirmou. E daí que a gente tem duas questões que são importantes nesse debate. A primeira são as metas de inflação e a segunda, que eu acho que é a mais pertinente aqui, é esse atrito entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Campos Neto, que perdura. Então, o Lula reiteradamente faz críticas ao presidente do Banco Central, sobretudo pelas questões da taxa básica de juros, da taxa Selic, que continua estagnada em 13,75%. Vale ressaltar, como eu disse aqui durante a leitura dessa nota, que o Banco Central agora tem autonomia, tem independência para fazer essas cotações, para poder diminuir e aumentar essas taxas básicas de juros e também essas projeções de inflação, embora o Banco Central seja ainda submetido ao governo federal. Queria começar com o francês. Cara, fica ruim, né? O presidente do Banco Central discutindo com o presidente da República discutindo com o presidente do Banco Central. Esse é o tipo de coisa que acaba, talvez, depreciando um pouco a imagem frente ao mercado, ou não? Mas quem tem que saber disso é o próprio Lula. O Lula, desde o começo, ele vem combatendo aí e colocando ministros para combater o presidente do Banco Central. O Lula leva tudo na política. E em economia ele é tosco e tacanho, ele não entende absolutamente nada. Ele quer colocar as coisas no Brasil como se o Brasil fosse uma ilha e não dependesse do mercado internacional, vamos dizer, né? Ele já propôs substituir o dólar por uma outra moeda, já propôs fazer uma moeda para a América Latina só dos países aqui, fazer uma moeda comum com a Argentina, com Venezuela e coisa. Então, ele faz as coisas meramente politicando, né? Ele não tem estrutura para saber das flutuações do mercado e do que incide sobre a inflação do Brasil e dos países da América. Então ele fica aí nessa briga eterna, ainda bem que o presidente do Banco Central não cede. É melhor você ter uma política mais ou menos dura, mas pelo menos previsível, que dê sequência, porque se você parar na mão do Lula e ele assumir o Banco Central, ele vai começar emissões de dinheiro com certeza. E ele vai ficar rico, de repente, para financiar outros países de sua ideologia. Então é uma briga que não faz bem para o Brasil. Os entendidos em política econômica defendem o presidente do Banco Central. Ele é especialista, ele é um profissional e ele não abre mão do dever. Ele está lá como técnico. Ele não está lá como político. E o Lula quer pegar o Banco Central para tocá-lo politicamente. Política e economia não se dão bem. Celestino, concorda com o francês? Concordo, em gênero, número e grau. Mas o Lula domina a narrativa juntamente com o consórcio de informação hoje pela velha mídia, então ele tem a informação. Essa cortina de fumaça que ele faz em torno do presidente do Banco Central hoje, porque ele é bolsonarista, porque ele é do outro governo, é uma grande narrativa, né, para mostrar que a equipe de governo dele, a equipe econômica dele, não está servindo aos seus interesses, porque todo voto a respeito da inflação, do termo de ajuste, né, da inflacionário, depende do voto da Simone Tebet e do Haddad. O Campos Neto ele não faz isso sozinho, né? Tem esse trio que faz parte, né, do Conselho do Banco Central e o governo tem voz, tem vez. Então, essa cortina de fumaça que o Lula faz a respeito do Campos Neto é para mostrar
para quem entende de economia, que o governo vai mal das pernas, né? Tá para ser aprovado o arcabouço fiscal aí, que vai elevar o teto do governo, que já foi aumentado de novo essa segunda-feira, né? Eu acho que em 1,5 bilhão, se eu não me engano. Um governo que gasta muito, com vários ministérios, com ministros rodando aí com aviões da FAB durante o final de semana, com o presidente, né, falando suas besteiras pelo mundo, gastando muito dinheiro em viagens, em transbordo com os amigos, né, que não precisavam ir para viagens como foram lá para Portugal, para a Espanha. Enfim, Lula gasta muito dinheiro do contribuinte. E aí não tem um método inflacionário, a gente está vendo empresas quebrando, a gente não está vendo um aporte do governo em relação a essas empresas. Parece-me que sinalizou agora para o BNDES, e o Paraná conseguiu um aporte aqui para os MEIs. Parece que teve um incremento de 20 milhões de reais em relação a 2022, mas a gente não vê num âmbito geral, né, na equipe econômica, essa movimentação. A gente vê o Haddad dando muita palestra, falando muitas inverdades a respeito da economia, mas o pessoal liberal que apoiou o Lula, né, não queria o presidente Bolsonaro porque achou que o Lula ia vir para apaziguar, para colocar as coisas no lugares. E a gente está vendo um Lula agressivo, vingativo, e isso faz muito mal para a economia. Ante também ao processo jurídico que a gente está vendo, né? Essa ditadura da toga faz muito mal para a economia, fuga de capital por insegurança jurídica. A gente tem um STF totalmente politizado, né? Parece que eles são os donos dos votos hoje dos brasileiros, tiveram voto para estar lá, a maior parte dos ministros. Isso traz insegurança e a fuga de capital está evidente, né? O dinheiro não está circulando, quem tem dinheiro está aplicando em CDB, em fundos de pensão, fundos imobiliários, ninguém compra, ninguém vende, o dinheiro circula menos, e isso é um círculo vicioso que a gente já viu nessa novela lá atrás e deu no que deu. Então, eu acho que é um governo que gasta muito e entrega muito pouco para a população brasileira. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso ou posso passar a pauta? Se observar que essa política econômica do Lula, que não existe, né? Política econômica do Lula não existe. E houve aí uma baixa aí no preço dos derivados do petróleo nos últimos dias, e isso resulta unicamente, na minha opinião, como o preço do barril de petróleo. Eu vou comparar, por exemplo, com outubro do ano passado, na época do Bolsonaro, que estava enfrentando pandemia e o início da guerra na Ucrânia lá, que estava bem pesada a guerra na Ucrânia, né, nessa fase. O barril de petróleo daquela época e o barril de petróleo hoje, o preço está mais ou menos equilibrado. Só que o dólar hoje está 4,97. Na época do Bolsonaro estava 5,30. O dólar, 5,30 reais. Então, as dificuldades eram maiores. E hoje há mais facilidade para mexer com esse câmbio internacional. E sem esquecer que, embora o Lula diga que o preço do petróleo está afastado dos preços internacionais, isso não é verdade. O próprio presidente da Petrobras disse que ele vai acompanhando, sim, o preço do mercado internacional, mas só que meio à distância. Então, é uma mistura bem latina proporcionada pelo Lula aí para ser o pai da criatividade com relação ao preço dos combustíveis.